Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 230. E nós estamos 30 dias meditando sobre o livro de Salmos e entramos então numa série de salmos proféticos, né? Já estudamos 2 salmos proféticos maravilhosos, eu estou maravilhada com esse estudo dos salmos proféticos. E hoje nós vamos estudar então o Salmo 22, um grito de angústia. Gente, como você percebe a atuação de Deus, né? Então esse salmo, ele revela, né, as palavras de Jesus na cruz, já profetizando a angústia, né, do nosso Salvador na cruz. Hoje nós temos um dia ainda um pouco nublado, né? Pode ser que o sol apareça, eu não sei, mas nós já estamos aqui. Então esse salmo, ele revela tanto Jesus quanto Davi. Então ambos experimentam sentimento, né, de abandono de Deus, né? Experimentam esse sentimento de se sentir então abandonado de Deus, experimentaram então a angústia, mas também o louvor ao mesmo tempo, né? Aquilo que eu falo, experimentaram algo terrivelmente maravilhoso. Então, capítulo 22, de 1 a 5, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então, primeira frase desse texto você já conhece, muitas vezes você já ouviu e mesmo já sentiu. Deus meu, por que me desamparastes? Assim como nós temos os nossos dias, né, de angústia, de desânimo, Davi também algumas vezes caía nesse redemoinho de insegurança, da dúvida, de tristeza, de depressão, quando ele não conseguia sentir então a presença de Deus. Ele desesperava-se como qualquer ser humano diante dos problemas e também diante das incertezas. Em hebraico, ele clama Eli, né? Quer dizer meu Deus. E é exatamente ao próprio Deus que Davi clama no meio dessa angústia. Assim também nós vemos Jesus que cita então essas palavras iniciais deste salmo na cruz, lá em Mateus 27, 46. Então nós temos também Jesus também pronunciando essas palavras. Mateus 27, 46. Que diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, 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 lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Então, nessa agonia, sua agonia era tão pesada que as palavras do salmo, então, lhe vieram à memória com clareza diante da sua dor. Ambos se recusaram a chamar qualquer outro Deus, chamar por outros deuses, pois sabiam que somente o Pai do céu é real e vai ouvi-los e vai ajudá-los. Esse salmo também pode servir de roteiro para a nossa consolação hoje. Seja através da leitura,
seja através da recitação do salmo em forma, né, de oração. Tem gente que ora os salmos, eu já tive essa experiência de transformar os salmos em oração. É uma disciplina espiritual. Fazemos exercícios de orações com salmos ou louvor também com salmos. Jesus e os salmos messiânicos, né? Nós tivemos Jesus, tivemos os discípulos, tivemos o apóstolo Paulo também citando salmos. Como todo o judeu religioso, Jesus também era um cantor de salmos. Olha que legal, né? Era um cantor de salmo. Como ele fez uso de vários salmos e cumpriu então o conteúdo das suas afirmações nela contidas, pois neles percebemos as várias então profecias que foram por ele cumpridas, né? Reveladas através do salmista, sendo ele mesmo então o centro, o Messias cantado e esperado por muitos deles. Aprendemos também a manter a nossa proximidade com Deus nos momentos de paz, quando não há, né, dificuldades. Mas nós também devemos, né, como eles, suportar as dores e os sofrimentos como parte da nossa vida, exemplo de Jesus, que tudo suportou e foi vitorioso e disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu para nos capacitar a vencê-lo também. No versículos 3 a 5 diz assim: Tu és santo. Começa com esta frase, com esta afirmação: Tu és santo. Aqui nós já vemos então a alternativa entre a angústia e a confiança, né? Nas palavras do salmista, nós precisamos aprender também a lidar com as duas realidades, né? Nós estamos propensos a estarmos desanimados, angustiados, né, temerosos, mas no outro dia estamos lá louvando. Então nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, nós podemos fazer como fizeram o salmista e também Jesus. Em primeiro lugar, sendo verdadeiros e expressando então a Deus os nossos reais sentimentos, mesmo que eles tragam queixa contra o próprio Deus, né? Eli, Eli, sabactani, por que me desamparastes? Portanto, não negue o problema, nem que a ajuda não tenha chegado ainda. Nós temos a tendência de negarmos, às vezes, a realidade e os nossos problemas. Mas aqui eles falam assim: olha, o teu povo confiou em ti e tu os livrastes, né? Em segundo lugar, a verdade sobre o nosso passado. Então, mesmo muitas vezes estamos sendo incomodados com o silêncio atual de Deus, sabemos que Deus existe. Deus é soberano sobre todas as situações, Ele é bom e Ele nos ajuda e tem nos ajudado muitas e muitas vezes, né? Como nós temos visto. O ato de nós relembrarmos a intervenção de Deus em nossa história ajuda a reavivar então a nossa fé, como diz, né, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É muito importante. Então, é importante nós fazermos isso. No versículo 6, então, de Salmos, nós temos algo também muito importante. Do Salmo 22. Versículo 6 diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então aqui nós temos a afronta, né? Jesus e também Davi foi afrontado pelos homens, foi desprezado pelo povo. Estes versículos são profeticamente tão dirigidos ao Messias que haveria de vir, sobre quem também profetizou Isaías, né? Em Isaías 53:3 diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Essa profecia se aplica então a Jesus Cristo, quando as multidões enfurecidas pediam a sua morte. No passado, os mais preciosos servos de Deus também passaram por situações semelhantes a que Jesus Cristo, a que Davi enfrentou. Momentos piores, né? Incomparavelmente piores. Suportou até o fim e foi então vitorioso por nós. A vitória dele se tornou então a nossa vitória. Nessas circunstâncias, nós não precisamos desanimar, mas nós podemos guardar então a nossa confiança no Senhor, pois a resposta salvadora virá no tempo de Deus, né? E não no tempo dos homens, como nós vemos. Então vamos ver no versículo 9. Contudo, tu és quem faz nascer, quem me fez nascer e que me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe. Contudo, tu és. O salmista não se entrega novamente, então ele volta a clamar a Deus, ele reconhece que é verdade, que ele foi, que Deus, ele veio então ao seu socorro e que ele é conhecido de Deus, né? Desde o seu nascimento, ele foi cuidado por ele, por ter sido pensado e desejado pelo Pai, como nós vimos então no Salmo 139. Então ele clama por socorro porque sabe que é do Senhor que virá a libertação. Então, nos seus 6 últimos versículos desse Salmo 22, quem fala é o Espírito Santo. Ele descreve as condições ideais que prevaleceram durante a paz e a prosperidade no milênio. A pobreza será extinta, os sofredores hão de comer e se fartar, a terra se encherá de louvores a Deus, eles louvarão o Senhor, os que o buscam. Então o Espírito pronuncia uma bênção sobre todos os que adoram o Deus vivo e verdadeiro. Viva para sempre o vosso coração, os confins da terra se lembrarão daquilo que Cristo fez no Calvário e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se unirão em um único ato grandioso de homenagem e de adoração, e o Senhor reinará sobre nas nações e todos os mortos se prostrarão, os mortais se prostrarão perante ele. Cristo consumou a grande obra da redenção. Então, o Salmo 22 contém a 4ª palavra da cruz. O clamor da expiação termina com estas palavras: foi ele que o fez. Expressão que significa exatamente o mesmo da 7ª palavra de Cristo na cruz. Está consumado, lá em João 19:30. Então, Jesus fez tudo o que é necessário para a nossa salvação e também para a nossa redenção. Foi ele quem fez. Está consumado. E é exatamente isso que esse salmo fala. Está consumado. Que Deus abençoe você. Um abençoado domingo em família, na casa do Senhor, e até amanhã com o nosso devocional Florescer.